Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E na economia, algo do sentido também acontece, principalmente na produção de novos bens pela indústria, pela manufaturação. Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para nós conversarmos sobre economia. Meu nome é Maicon e neste vídeo nós vamos conversar sobre valor agregado. O que seria este valor agregado? Seria valor que a gente adiciona, agrega, como o próprio nome diz, a um produto, a uma matéria-prima, a um elemento, vamos dizer assim, de forma geral. Este valor agregado transforma esse bem, por exemplo, e faz com que ele ganhe valor. Então, por exemplo, eu tenho a farinha. Quando eu pego essa farinha, adiciono outros elementos ali, outros ingredientes, e transformo em um bolo, o que eu fiz? Eu trabalhei essa farinha e transformei ela em um elemento com valor agregado, ou seja, ele ganha valor. Essa é uma forma da gente gerar valor dentro de uma economia. Tá? Essa transformação de um produto em outro faz com que a gente utilize, de certa forma, materiais que já estão ali e se transforme em um valor maior, um produto com um valor maior. Mas é importante a gente falar em valor agregado também quando nós estamos lidando em um cenário de competitividade, por exemplo. Então, por exemplo, você tem uma loja e digamos que na mesma rua que você tem várias lojas do mesmo estilo da sua. É uma concorrência até meio desleal, Todo mundo ali disputando até que meio que por preço, e é complicado você concorrer por preço, porque se você começa, eu quero ganhar do meu concorrente, mas a minha disputa é através do preço, quem tem preço menor ganha mais consumidores, você fica numa situação complicada, porque essa situação de competição por preço, um vai prejudicando o outro. Porque olha que um percebe, opa, ele abaixou o preço para tentar ganhar meus clientes, eu vou abaixar também. E fica um abaixando o preço. Para o consumidor é ótimo, Porque o consumidor vai ter acesso aos produtos de uma forma mais acessível, mais barata. Porém, para quem está vendendo, é um cenário que não é muito vantajoso. Então, quando a gente fala em valor agregado, quando a gente está lidando com produtos semelhantes ou iguais praticamente, esse valor agregado, ele não trabalha necessariamente com o produto. Ele pode ser uma experiência que vem junto com o consumo daquele produto. Tanto que a gente vê em alguns mercados, por exemplo, existem mercados que vendem o mesmo produto igual a todos os outros. Porém, eles trabalham, geram um ambiente um pouco mais confortável, um pouco mais requintado, e por isso eles cobram um preço um pouco superior. Qual que é a ideia dele? Eu vou atrair um público diferente. Vou atrair um pessoal que tem condição de pagar um pouco mais para ter a exclusividade de ser esse mercado deles, vamos dizer assim. Então, eles estão agregando valor. Um bom atendimento agrega valor ao produto. Algumas promoções, algo atrativo, o marketing que você faz agrega valor ao seu produto. Então, você consegue vender o mesmo produto que o seu concorrente, mas de uma forma com possibilidade de cobrar um valor um pouco superior, porque as pessoas vão ver o seu produto como superior ao do seu concorrente, embora o produto seja o mesmo. Então, essa é a questão do valor agregado, quando a gente está lidando com concorrência, vamos dizer assim, você e seu concorrente vendem o mesmo produto. Então, eu vou dar uma forma, dar um jeito de que as pessoas, meus consumidores, percebam que o meu produto é superior ao do meu concorrente, embora o produto seja o mesmo. Então, valor agregado, passar uma experiência, por exemplo. Okay? A forma de apresentação do produto também conta muito. Você faz questão ali, por exemplo, de deixar o produto sempre limpinho ali, pode parecer uma coisa meio banal, Fala assim, não, mas lógico que eu vou deixar meu produto limpo. Tem gente que não se preocupa com isso. A pessoa pega lá o produto na prateleira, o produto é empoeirado.
Então passa uma sensação de um produto inferior, embora seja o mesmo, ok? Então este é a gente pensando em valor agregado quando a gente está lidando num cenário de concorrência, por exemplo. Mas o valor agregado em si, ele está muito mais relacionado ao processo de transformação de um produto, tá? Que nem eu falei da farinha, mas vamos falar lá, por exemplo, também do... um exemplo simples, vamos dizer assim, o achocolatado, tá? Você pegou o leite, pegou o chocolate em pó, misturou os dois ali e vendeu para o seu consumidor. Você agregou valor. Quando você vai ver, o valor do leite e o valor do achocolatado somados são inferiores ao valor do achocolatado que está sendo vendido. Mas por quê? Você agregou o valor. Você, vamos dizer assim, você pegou as duas, né, os dois elementos que ali, a matéria-prima, vamos dizer assim, dos dois para produzir, né, o leite e o achocolatado, juntou os dois e, digamos assim, você mexer o leite no copo vamos dizer assim, a representatividade de você agregando valor àquele produto. A mão de obra ali, no caso, agregou valor. Um produto novo, certo? Então você traz um diferencial. Pode ter algum lugar que eles vendem só o leite. Você vende leite com chocolate, o seu produto, ele é mais valorado. Ele traz algo diferente em relação ao seu concorrente, né? Mas aqui eu tenho uma lanchonete em um lugar muito isolado, não tem ninguém por perto, então eu posso colocar o preço que eu quiser. Aí o cenário já é diferente. Aí a gente já está lidando com o fator da exclusividade. É quase como se você tivesse um monopólio da venda daquele produto naquele local. E o monopólio dá uma certa liberdade para você colocar o preço que você quer. Porém, não pode ser muito abusivo, vamos dizer assim, porque se você coloca um preço tão alto que as pessoas podem pesar. Peraí, acho que vale a pena eu andar um pouco, né? Às vezes até muito para eu comprar o produto em outro lugar. Às vezes até pegar um veículo, um carro, uma moto, uma bicicleta para ir lá no outro, né? No seu concorrente, embora assim, é exclusivo. Gente, pode chegar ao ponto da pessoa preferir ir a outra cidade, dependendo do produto que você vende, logicamente, do que comprar de você, tá? Mercados, a gente vê que acontece muito isso. O pessoal, a diferença de preço do mercado de uma cidade para o outro é bem relevante, então a pessoa fala assim, vou fazer as compras do mês lá naquela outra cidade, porque lá o preço é mais acessível. Então prefere, já que vai ser uma vez no mês praticamente que vai lá, vou deixar para ir lá naquela cidade, por essa conta vou comprar e já compensa até, inclusive, muitas vezes o preço do combustível. Então, o fator assim, de exclusividade existe, mas tem que tomar cuidado, porque pode chegar a um ponto que essa exclusividade sua de negociar esse produto faça com que o consumidor pense, não vou comprar não, está muito caro, prefiro gastar um pouco, gastar até tempo para ir em outro lugar, do que gastar dinheiro à toa, vamos dizer assim, né? Só porque é exclusivo dele. Continuando aí no conceito de valor agregado, na indústria ele é muito importante, tá? Quando a gente pega uma matéria-prima extraída da natureza, né, por exemplo, minério, né, minério de ferro, né, ali, por exemplo, minérios no geral, quando é extraído, levado para a siderúrgica e transforma em uma barra ou uma chapa de um certo minério, essa transformação agrega valor ao produto, tá? E nós vivemos em um país onde produtos primários, o que é esse produto primário? É os que são extraídos praticamente da natureza. A gente é um grande fornecedor do mundo de vários produtos primários, minérios, café, o próprio suco de laranja, que embora sim seja um produto trabalhado, ainda está muito no início da cadeia produtiva. Então, tem vários produtos que são a nossa matriz de exportação, né, que traz dinheiro aí para o nosso país, que são nesse sentido, são elementos, né, são produtos primários. A gente percebe que o Brasil, né, o nosso país, é um país que lida muito mais, né, com os produtos lá do começo da cadeia produtiva. Ou seja, o extrativismo, né, tem um produto lá na natureza, extrai, às vezes tem algum processamento nele ali, o que agrega valor, mas muitas vezes vende quase in natura, né? Do jeito que é extraído quase.
Então, há muito pouco valor agregado nessa forma de produção. Então você consegue vender um bom preço, logicamente, porque é o material necessário, mas o país que o compra e o transforma consegue agregar valor ali de uma forma simples, sem consumir, né, recursos naturais do país, que, por exemplo, eu já ouvi casos aí de países que compravam minérios do Brasil para jogar no mar para gerar uma reserva, para quando esses minérios se tornarem mais escassos, eles terem uma reserva deles. Então, assim, a nossa forma é muito intensa em extrativismo. Então, a gente agrega pouco valor nesses materiais que são preciosos, sim, são raros, são limitados. Tem muito, sim, mas na hora que chegar ali o limite, acabou. Né? Vai ter que lidar com outras formas de conseguir reciclar, vai ter que, vamos dizer assim, escavar a terra para conseguir encontrar esses materiais. Então, assim, fica muito mais custoso. O preço desse produto aumenta muito. Agora, você imagina, o país gerou essa reserva lá. Está ficando mais caro conseguir esses produtos, vou ter que começar a escavar, chegar nas camadas mais inferiores da terra, o preço vai subir. Esse país que tem a reserva conseguiu, de certa forma, comprar o produto a um preço mais acessível e agora tem o produto ali reservado para o seu uso quando ele está caro. Então, a questão do extrativismo mantém a economia funcionando, mas é baixo o valor agregado nesse caso. E países de nível superior de desenvolvimento econômico, principalmente, são mais voltados a indústrias que agregam valor. Então, às vezes, compra ali um material primário de países como o Brasil, por exemplo, agregam valor e muitas vezes vendem esse produto de volta para o Brasil. Falam muito isso do petróleo nosso, né? A gente extrai o petróleo, manda para fora para refinar e volta para cá para a gente negociar. Então, assim, e por que a gente não faz, né? Agrega este valor a esses produtos? Existe aí na economia internacional, assunto para um outro vídeo, né? Que os países, eles são mais voltados para a produção daqueles que eles têm vantagem competitiva. Como assim vantagem competitiva? Vou produzir mais o produto que eu consigo produzir a um valor mais acessível, tá? A uma quantidade mais interessante, comparado a outros países. Então, por exemplo, o Brasil gasta R$1 para extrair um minério. Exemplo, tá? Logicamente não é isso. Gasta R$1. O outro país lá gasta 3. Opa, o Brasil tem vantagem. É mais barato o Brasil extrair aqui para vender esse produto. Então, o de 3 lá também tem condição de extrair tem a reserva boa lá, tem condição de extrair. Mas o Brasil, ele é mais competitivo, tá? Ele tem mais condições de produzir esse produto a uma forma mais acessível, mais barata. Então, ele vai ter vantagem. Então, de certa forma, o Brasil vai produzir esse produto e vender, e o outro vai produzir algum outro que ele tenha vantagem. Existe casos de países que têm um custo superior, mas mesmo assim produzem, mas aí é a questão que o outro país é competitivo em outra coisa, é mais competitivo em outra coisa. Isso aí tudo a gente vai ver quando a gente for falar sobre economia internacional, tá? Mas a questão do valor agregado é essencial a gente entender que quanto mais valor a gente agrega ao nosso produto, seja o que a gente produz, como país, por exemplo, seja como vendedor, né, eu como meu concorrente, quanto mais valor eu consigo agregar ao meu produto, mais valor eu adiciono a ele. O que um país precisa fazer para ele começar a agregar valor? Ele precisa qualificar a sua forma de produção. E muitas vezes essa qualificação passa por ter mão de obra qualificada, passa pela evolução da educação, logicamente. Então, um país que quer, né, começar a agregar valor à sua indústria, por exemplo, precisa conseguir formar gente qualificada para conduzir essa transformação, né? E, logicamente, conseguir manter essas pessoas aqui. Porque dentro do cenário internacional existe os ladrões de cérebros, vamos dizer assim, não são zumbis que a gente está falando. A gente está falando de países que seduzem, de certa forma, as pessoas que são referência em uma certa área de atividade. Você olha, no seu país você ganha 10 mil, por exemplo, aqui eu te pago 20. Aí a pessoa prefere trocar esse país pelo outro, logicamente vai receber um valor melhor ali, e todo o custo de formação dessa pessoa ficou com aquele país inicial.
Então, por isso que a gente fala ladrão de cérebros, né? A pessoa que está ali querendo aproveitar, pegar para si essas pessoas que se qualificaram às custas do outro país, vamos dizer assim. E a gente vê que os países mais desenvolvidos são voltados principalmente para essas indústrias de valor agregado superior. Então, muito desse desenvolvimento vem muito disso, tá? Olha o que acontece. Se você é uma pessoa que é qualificada para desenvolver uma certa atividade que agrega valor a um produto, a sua remuneração, o salário que você vai receber vai ser melhor do que se você estivesse simplesmente extraindo aquele produto da terra. Então, é diferente. A extração, logicamente, ela exige qualificação, mas é um processo muito mais simplório, né? Simples, comparado a diversas transformações que acontecem. Mas tem um caso lá das estações, né? De extração de petróleo lá no mar. Sim, lá exige muita qualificação mesmo. Mas, olha para você ver, o processo de transformação do óleo cru em gasolina, combustível, diesel, né, no geral, ele gera um valor muito grande. Então a gente percebe que a gente caminhar para uma indústria que agrega valor é uma forma de a gente produzir valor, mas utilizando os recursos que a gente já tem ali, de forma a gente venderia, a gente transforma aqui. Mas por que a gente não faz? Isso depende muito da questão da economia internacional, porque, por exemplo, talvez um país que você esteja deixando de comprar um produto porque você está querendo produzir no seu próprio país, o país pode falar, não então se você está fazendo isso comigo, eu vou fazer isso com você também. É a questão do equilíbrio da economia internacional, tá? Isso aí a gente vai falar mais para frente. É importante a gente falar, já que estamos no assunto do valor agregado, né, na forma de imposto que está sendo pensado aí para o nosso país, e caminha para que seja dessa forma, o imposto sobre o valor agregado. Tá? Então, essa cobrança de imposto ela vai acontecer da seguinte forma. Então, aqui, extrair o produto da natureza. Então, não há, né, valor até então. O valor era zero, extrair, pronto, gerei valor. Ok? Então, pagaria, sim, 100% do imposto, vamos dizer assim, sobre esse valor extraído, já que antes dele não havia valor e agora há. Então, ok, é cobrado o imposto. Beleza. Esse produto ele vai servir de matéria-prima para uma outra produção. Beleza, deixei aqui o produto. No que eu peguei esse produto e transformei em um outro, essa diferença é o valor agregado que eu gerei. Então, por exemplo, aqui era 10. Transformei, ele ficou custando 20. Qual que é o valor agregado? 10. 10 daqui, passou para 20 para cá, a diferença 10. Então, o imposto não seria sobre esses 20 do valor de venda final. Seria sobre os 10 que são adicionados pelo processo que ele passou ali. Então, este é um imposto sobre o valor agregado que está sendo pensado para o nosso país aí. E é importante essa forma de cobrança para que se evite dupla cobrança. Então, por exemplo, se cobrou 10 sobre esse produto, chegou aqui, agregou valor, passou a transformação, ele passou a custar 20, se a gente cobra o imposto sobre 20, que é o valor final aqui, o que aconteceu? Eu cobrei imposto sobre os 10 e sobre os 10 adicionados. Então é como se eu tivesse cobrado imposto sobre esse produto final, que custa 20, duas vezes. Lá na matéria-prima e aqui quando ele foi transformado, o valor total. Então aqui, essa parcela e esse valor agregado. No total, se a gente for cobrar por valor agregado, vai ser cobrado uma vez aqui e esse valor agregado aqui. Se a gente cobra o 20 lá no final, o que aconteceu? Esse valor que já foi cobrado na matéria-prima seria cobrado de novo se não fosse feito só sobre o valor agregado. Então, assim, é uma forma de tributação, de certa forma, mais justa, né? Porque a gente não está cobrando duas vezes sobre o mesmo valor, principalmente ali referente à matéria-prima. Olha para você perceber. Se é um processo produtivo que não para aqui, continua, e não é cobrado só pelo valor agregado ao valor, olha para você ver a quantidade de vezes que tributação dupla que aconteceu. Então, assim, a questão da tributação por valor agregado, não, mas a gente falar de imposto é muito chato, é muito injusto a gente pagar imposto e tal, a gente até vai falar em um outro vídeo especificamente sobre impostos, mas
de certa forma, é uma forma mais justa da gente tratar essa taxação dos nossos produtos. Então, se a gente taxa só o valor que foi agregado, a gente está deixando de tributar 2 vezes produtos, principalmente referente à matéria-prima. Tá? E valor agregado também é uma das formas que a gente utiliza para medir a riqueza de um país. Tá? PIB, por exemplo, uma das formas que ele é calculado é através do valor agregado. Como eu falei, o produto é extraído. Aqui não tinha valor nenhum, não tinha extraído o produto, ele não existia ainda. Extraiu da natureza, ok, agreguei valor, gerei valor, melhor dizendo. Gerei valor. Então aqui já conta para o PIB. No que ele é transformado aqui, ó, esse valor que é agregado a ele é contado para o PIB. Tá? Que é o nosso produto interno bruto, que é a forma que a gente utiliza para medir a riqueza do nosso país. Outros países utilizam o PNB, né, Produto Nacional Bruto, mas a gente utiliza o PIB. Assunto para outro vídeo aí também, a gente saber por que essa diferença, né, dos países, por que eles contam essa riqueza de uma forma diferente. Então, é um vídeo mais de uma apresentação, a gente saber o que é valor agregado, a gente entender o que é isso, o conceito, e por que é importante a gente, principalmente quando lidar com a nossa concorrência, a gente saber agregar valor para a gente trabalhar, às vezes, o mesmo produto, mas conseguir passar para o nosso consumidor uma ideia diferente que talvez vai fazer com que esse consumidor esteja disposto a gastar mais, pagar mais pelo produto que a gente está disponibilizando, que está vendendo. Ok? Então, se esse vídeo foi interessante para você, queria te pedir, dá uma curtida aí, não custa nada para você e ajuda muito, né, o nosso trabalho. Compartilha para alguém que você acha que vai achar interessante e deixa o seu comentário, alguma dúvida que tenha, alguma sugestão para algum outro vídeo, é sempre bem-vindo. E se tiver alguma crítica, algum comentário, sempre bem recebido, vou ler a todos ali e vou buscar responder. Se for algum tema um pouco mais extenso, às vezes a gente grava um vídeo para falar melhor sobre o assunto. E se puder também, queria te pedir, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos do nosso canal, para você continuar nessa conversa com a gente aqui, ok? Então a gente ainda tem muito a conversar. Até a próxima e eu espero por você.